Olá, bem-vindos ao Prima Qualquer Tecla, um programa onde semanalmente, estás a ver, o Armando Alves, o Pedro Aniceto, o Paulo Oriano e eu, Vítor Domingos, nos juntamos para falar de tecnologia e o impacto que tem na sociedade. Isto é complicado, a dizer de uma vez. Em linguagem própria para consumo por seres humanos. Este é o episódio do dia... Quando é que é quinta-feira? 21 de outubro. Podes continuar. Estás à vontade. Continua. Não se tornou nenhuma garrafa de vinho sobre teclas, não. Por isso. As pessoas vão ficar com uma péssima impressão, pensam que isto é uma coisa muito pouco profissional, quando na verdade é. Principalmente porque não estás a gravar. Não importa. Tens de carregar no botão de recorde, pá. Já esteve. Hoje nós não temos tópicos, aliás, temos bastantes tópicos que nós estivemos a decidir à volta do jantar. Como eu estava a dizer, este é o episódio número 76. Nós estamos a decidir os tópicos que havíamos de falar aqui hoje. E, porque ontem, houve o evento da Apple. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir ao evento. Foram lançados novos computadores e nós decidimos fazer aqui uma espécie de episódio onde o tópico, para além dos novos portáteis ou dos novos equipamentos da Apple, era um bocadinho o Apple versus PC, portanto o Mac versus PC. Temos aqui pessoas claramente do mundo Apple, utilizadores da Apple, outros de Linux, não interessa, e depois temos pessoas que gostam de PCs, apesar de eu ter um Mac neste preciso momento. E é isso que nós vamos falar aqui hoje, das capacidades ou das potencialidades dos Macs, daquilo que foi lançado ontem e daquilo que eles têm vindo a lançar recentemente. Para aqueles que costumam assistir ao nosso episódio, eu costumo falar bastante da Apple no sentido pejorativo, porque já fui utilizador deles, sou novamente porque acho que a nível de equipamento eles acertaram várias vezes no equipamento correto. Este computador que está aqui é de facto um M1 que tem um novo processador que foi lançado obsoleto. Que já está obsoleto exatamente a partir de ontem. Não está nada, continua a ser, o M1 continua a ser é o melhor Mac desde ontem. Exatamente. O melhor Mac até ontem. O melhor Mac que o dinheiro pode comprar desde... Olha, não vamos criar muitos explosive, porque já estou a ver que vai ser complicado. Exatamente, principalmente aí desse lado. E, como eu estava a dizer, portanto, este é o M1 da Apple. Em dezembro do ano passado, que era o topo de gama que a Apple tinha, a partir de ontem já não é. E eu claramente, a minha experiência enquanto utilizador de PC, o meu computador de secretária que eu trabalho diariamente é um PC, não é um Mac. Noto grandes desenvolvimentos a nível da Apple para desenvolver o CPU que chegou aqui ao M1, e ontem foi claramente levar isso a outro nível, sobretudo porque decidiram incluir coisas muito relacionadas com a placa gráfica, com as capacidades gráficas. E tu estás a olhar para mim e já estás a salivar, porque ontem ficaste convencido que de facto aquilo vai ser a melhor coisa à face da Terra, é isso, Lorena? Não, eu fiquei convencido que o que a Apple fez ontem, que vem no seguimento do que tinha feito há um ano atrás a lançar estes M1s, vai mudar drasticamente a indústria. E o que é que eu quero dizer com drasticamente? Não sei se vocês se lembram dos telefones antes do iPhone, mas eram aqueles aparelhos ótimos que quando caíam ao chão faziam um buraco no chão e não se partiam, etc, e que serviam como armas de arremesso, e que mudaram em massa para o formato dos iPhones. E eu penso que o mesmo se vai passar com a indústria dos PCs. Isto porquê? Porque estes peixinhos que a Apple resolve criar têm tipo 18 horas de bateria. São mais rápidos que os i9s topo de gama para editar vídeo, permitem fazer som bidirecional com uma série de traquitanas que custavam os olhos da cara a fazer, e depois não tem um problema de aquecimento que é altamente relevante para quando se trata de portáteis, porque os PCs, não sei se vocês têm o prazer de ter um PC de gaming, mas basicamente existe uma ventoinha lá dentro para que a partir do momento em que o PC está a fazer seja o que for, é um barulho insuportável, uma chatice de todo o tamanho aquilo. E estes bichos, incluindo o MacBook Air, por exemplo, nem sequer tem ventoinha, quer dizer, é para insultar o resto do planeta. E eles estão de facto a mudar o mundo, e neste momento, como todas as inovações, aquilo é relativamente caro. Estes Macs de última geração anunciados ontem vão custar
3.000 euros. 1.900 Balúrdio, e 2.600 por aí. Balúrdio. Dólares. Vão custar um balúrdio, mas que têm coisas que são absolutamente impossíveis de contornar, ou seja, por exemplo, a velocidade de transferência em memória daqueles computadores é de 400 gigabytes por segundo. Eu não sei se consigo transmitir a animalidade que isso é, mas é qualquer coisa como 6, 7 vezes mais depressa do que o PC mais rápido que se possa comprar consegue transferir memória entre a placa gráfica e o CPU. E para acrescentar o insulto à ferida, no caso deles, eles utilizam memória partilhada em que nem sequer é preciso transferir as coisas de um lado para o outro. Portanto, aquilo é estupidamente mais rápido do que tudo aquilo que existe na indústria. E porquê é que é relevante? É relevante porque a mudança de arquitetura, de fazerem tudo aquilo num chip só, é impossível de igualar com a forma tradicional de fazer PCs, que é os chips de RAM, uma placa gráfica da Nvidia que tu não consegues comprar. Nada. Essas coisas todas que seria a nossa forma tradicional de montar um PC, ficaram de repente absolutamente obsoletas. Nós conhecemos alguém que tem 10, não é? Pronto. E o Pedro, que foi durante muitos anos diretor da marca, e ouviu promessas, vezes sem conta, de que isto ia mudar o mundo, e isto era a última coisa, a melhor coisa desde da Coca-Cola em lata, neste momento é. Mas repara, ainda não passaram 24 horas Do Halo Effect. do evento. Exatamente. E é isso mesmo que tu acabaste de dizer. Há um período de nojo que devia ser respeitado pelas pessoas de bom senso. É verdade, Três eu dias. disse a mesma coisa com os M1s, que tinha que respeitar o 3 período dias. de Eu sei o que falo. Também eu. Já assisti a 3 demos. dias, ao quarto dia comprei. Eu já assisti a demos em que a vontade era perguntar ao demonstrador se queria vender o protótipo que tinha em cima da mesa, porque do ponto de vista cinemático, aquelas apresentações são uma espécie de droga. As pessoas aspiram aquele cheiro a plástico pela manhã e nunca mais são as mesmas. Agora, se eu olhar para as características no papel, e lindos gráficos, quem já foi olhar para as tech Isto, os specs gráficos da que se coisa, apresentaram. os gráficos Os bonitos, benchmarks, todos bonitos. o MX, podia lá estar um M e um X, não, tiveram um designer 15 dias a desenhar um MX. Tudo aquilo está feito para induzir uma sensação de power que depois, na prática, não vou dizer que não é revolucionário, que não é inovador, mas que as 18 horas afinal já não são 18, depende do vento, se há pássaros a voar, a migrar de sul para norte do hemisfério. Portanto, é preciso um pequeno arrefecimento. Eu não diria isto se fosse diretor de marketing da marca, ou de uma qualquer marca, mas é preciso arrefecer um bocadinho. Independentemente disso, há aqui 2 ou 3 coisas que eu preciso de lembrar. É que toda esta integração que atualmente temos com esta geração M1, que já fomos tendo ao longo dos últimos 10 anos, estão a tirar estas máquinas para um custo de ownership e de manutenção que é obsceno. Pornográfico? Exato. Pornográfico. Exatamente. Portanto, se eu te disser que neste momento, se eu arrancar aqui uma tecla, se eu arrancar uma tecla deste computador ao Vítor, Não está a ficar nervoso. ele paga meio computador, um terço de computador para reparar uma tecla que um gato arrancou porque estava a dormir em cima do teclado. Um modelo de 100% alumínio. Se esta pequena peça de plástico ficar aqui em cima da máquina e ele por acidente fechar a tampa, coisa que acontece centenas de vezes por mês, ele pode deitar a máquina fora, porque não compensa pagar meio computador, a parte mais cara. A gente quando parte sempre o mais caro. Porque não compensa. Este custo de manutenção, este custo de propriedade faz com que uma pessoa racional pense 2 vezes em tecnologias menos potentes, mas com um custo de manutenção menor, porque eu não consigo imaginar um parque de 150 máquinas num banco a ser gerido com à vontade com este tipo de material. Porque isto é tudo muito bonito enquanto o serviço não é chamado a... Mas tu
tu não achas que o target disto são profissionais Os profissionais com quê? Com carteiras de gordas? vídeo, de Com carteira... artistas gráficos, Está bem, mas e o que é que isso quer dizer? Que são todos ricos? Não. A profissão deles é aquela e por Precisamente. Ou seja, e tem, e atenção, e temos seguros. É hoje em assim. dia. Certo. E há outra questão que é importante, é aqueles computadores não é um computador feito para a senhora de 60 anos que quer ver o Facebook. Eu não falei em senhoras de 60 anos. Espera aí, deixa-me só dizer. Eu falei em gatos a arrancar teclas. Aquilo é feito para pessoas que estão a editar vídeo profissionalmente e que estão a trabalhar imagem profissionalmente. O que significa, por outras palavras, que o tempo que elas ganham a fazer aquilo num computador que é N vezes mais rápido que a concorrência tem repercussões económicas. Ou Claro seja, que tem. E vale dinheiro. E particularmente tiver uma- apropriado aos tempos que vivemos hoje. Enquanto antes tinhas um profissional que tinha que ter um workstation e estar a trabalhar com o workstation para produzir com rapidez, hoje em dia, pelo menos o que anunciaram hoje, é que consegues, desde trabalho de rendering até machine learning, a capacidade que aquilo que hoje já te dá uma máquina portátil é completamente distinta. Por outro lado, há uma Particularmente- coisa que eu também não gostei particularmente do fosso que se gerou entre as máquinas entry-level e as máquinas topo de gama. Mas, ó Max Pedro, isso é versus- inevitável. Ou seja, um MacBook Air custa 1000 euros. Nunca ok? foi tão vincada. Isto era para te dizer que nunca esteve os extremos nunca estiveram tão afastados uns Mas eu acho que isso é desejável, Pedro. É Ou desejável. seja, não, repara, não há desejável. Eu vou-te explicar Porquê é que o comum dos mortais Eu vou-te há de explicar- pagar 3 vezes mais para ter um Mas computador do qual não vai tirar vou-te proveito? explicar porque que isso é outro fenómeno que depois existe no mercado que se chama subdimensionamento no ato da compra. Porque os profissionais não são todos ricos, não são todos... Aparentemente são. 2.400 a 2.500 libras para um portátil, para ser Pro. Não, lá está, mas as pessoas depois tendem a comprar entradas de gama, coisas que wannabes, E portáteis, que não são funcionais. portáteis wannabe, que depois demonstram. E com o agravante é que tu agora não podes fazer nada a não ser comprar, porque não há upgrades. O único upgrade que podes fazer é pôr uma capinha. Ou um autocolante de Hello Kitty na capa. Ou por outras palavras, não é podes que- acrescentar RAM, não podes Zero, mudar. não é? Câmaras Podes de rezar, Placa gráfica. Basicamente compras um tijolo. podes rezar, exatamente. Portanto, se subdimensionaste a compra, que é o que acontece, pá, eu nunca vi um cliente dizer-me, não, eu vou para o topo porque depois tudo o que vier é lucro. Não, eu faço isto porque eu só faço isto, só faço aquilo. É como ir ao stand e dizer, eu queria um carrinho pequenino, de 2 lugares, só para ir às compras. Depois não vai às compras, na semana seguinte já quer ir ao aeroporto, quer carregar em Madrid um contentor e depois o carro já não chega. É esse o problema. Eu não tenho nada contra este hardware, mas há uns tempos, pronto, ok, é só na caixa, é pagar na caixa, não tem problema. Não tenho nada contra as pessoas que compram topos de gama, evidentemente, mas reconheço que as máquinas nunca estiveram tão overpriced, exceto nos desktops Apple, não é? Onde as coisas também continuam a ser bastante interessantes do ponto de Mas vista. sabes que eu não tenho nada a certeza disso. Tu já viste o preço a que estão a vender as placas gráficas atualmente? Já para não falar em tudo o resto. Isso é conjuntural, quer dizer, já viste o preço a que está a gasolina? Mas é conjuntural. Já viste o preço a que está o litro da gasolina Está a com chumbo? 67 euros na origem, pá. Não é particularmente caro, já teve a 120. Pá. Mas a questão não é essa, a questão é... Estes equipamentos que são equipamentos de ponta têm do outro lado equipamentos que são acessíveis. O MacBook Air não é um portátil caro. ok? Quando comparas isso com o quê? Quando comparas isso com um portátil equivalente, um PC O meu Fiat Punto, Um Acer, comparado um com, HP. quando comparado com um Audi A8, também não é caro. Lá está, estás a perceber? Depois eu quero ir fazer coisas que não posso Pedro, fazer. mas tu veste um profissional de fotografia, ele despende na boa numa câmara profissional DSLR, na boa 2.000 a 2.500 ou mais. Então o objetivo eu tenho setups de amigos fotógrafos que dentro de uma mala pouco maior que esta coluna estão 20 mil euros. E é a profissão deles. Às vezes as Inchada. lentes custam esses Certo, 2.500 euros. Mas depois, quando tu és fotógrafo e gastas 6.000 euros num corpo, a seguir se calhar o orçamento já não te dá para ir para uma máquina XPTO e tens que subdimensionar e compras um Air e um dia chega ao pé de mim e dizes-me, pá, tinhas razão quando me falaste
porque eu devia ir para um Pro de entry level, eu fui para o Air e agora torço um bocadinho a orelha. E agora passam, isto é como aquelas pessoas que compram mal um telefone e depois ficam 4 anos à espera que o seu período de fidelização cesse para poder trocar. Depois acontece um fenómeno mais curioso ainda, que são as pessoas que durante muitos anos que subdimensionaram a compra, depois tendem ao exagero. Que é o fenómeno que vem a seguir, que é agora quero muito mais do que realmente precisa. Mas há sempre pessoas com mais dinheiro do que juízo. Sim, claro, mas isso... Agora, o que eu penso é que o mercado da Apple está dividido em 2 áreas. O mass market, que é porque os a Apple... ricos e os pobres. Não, os ricos e os ricos. Desculpa lá. Os ricos e os ricos. O Vítor é o único tipo isso, que... na história do Mac Vítor é o único cliente que eu conheço que não tem uma relação de amor-ódio. Ele tem uma relação de amor-ódio com marcas. Exatamente. No entanto, ele é que tem o M1 à mesa. Está igual. Não, eu detesto pessoas... que têm M1s. Sim. E que têm o Apple Watch e que têm o iPhone. Essa autocrítica é muito boa. Peraí, o que é isso não é do nada. teu pulso? Pá? É horrível. mas lá está. Eu tive como é que se chama aquilo? Um Pebble. Sim, também tive o Pebble. Guilty. O primeiro smartwatch lançado em projeto Kickstart, que me custou os olhos da cara e que não valia rigorosamente nada, mas foi uma boa experiência em como não comprar coisas quando elas estão a ser desenvolvidas. Mas eu antes de ter este relógio da Apple tinha o Fossil que era baseado em formato da parte do Android. Eu não estava muito preocupado com o ecossistema Android, porque o meu computador diário é um Windows, portanto não é um Mac, para mim é igual ter um Android a ter um iPhone. Fui mais pelo algo específico, por exemplo, que este relógio tem que o outro não tinha. E aí, nem coisas específicas que a mim dá mais jeito, curiosamente, a Apple está a apostar nisso. E eu nem sequer sou um utilizador profissional. Quer dizer, este computador só liga à ventoinha quando faço o export de um filme qualquer. Uma parte dos tempos nem sequer está a ser utilizado. Nem utilizo isto. Portanto, o meu problema tem a ver como os outros fabricantes não olham esses pequenos detalhes ou lançam coisas que podem ajudar as pessoas a decidir. E aquilo que eu tenho visto, nomeadamente, por exemplo, com os relógios da Android, tive uma série deles, nenhum deles foi bom. Nenhum deles me significa isto realmente é bom. Mas lá, eles olham, eles não têm a mesma capacidade de produzir. Nenhum deles foi bom. Quer dizer, o Fossil que eu tinha, tive 2 ou 3 versões, a cada versão aquilo vinha melhorado, é um facto. Trazia mais coisas, podia fazer os pagamentos, podia meter música, mas depois falhava nas pequenas coisas, que é, como é que tu carregas músicas num relógio Android que já não existe o Android Music ou uma coisa qualquer, já não consegues enviar para lá música. Você tinha de ir à linha de comandos, tinha de enviar para lá via Android DB. O novo Wear OS. Tipo no Linux, estás a ver? Exatamente. Eu não tenho pachorra para isso. O que estás a dizer é que deixou de ser uma guerra de hardware e passou a ser uma guerra de ecossistemas? Mas sempre foi. Eu andei 20 anos a dizer isso. Porque não era a máquina, não era o sistema operativo. Ao início veio só o iPhone, a Apple Store surgiu depois. Não era o destino, foi sempre a viagem. Quando alguém me diz, como é que é possível eu olhar para o Windows e ter vontade de fugir? Porque as pessoas estão... Uns chamam-lhe prisioneiros do ecossistema, que é uma cena também que um dia se vai escrever sobre isso. Outro é, nós somos felizes neste paraíso. Nós somos felizes num sítio onde as coisas... Como diz o outro, it works, mate. Não é? Liga lá o cabo. O Douglas Adams. Onde é que vais ligar o cabo? O Douglas Adams disse durante. Compras um adaptador por $130. Compras um dongle. Exatamente. Que é sustentável, que não vem. Eu ia dizer. O Douglas Adams disse uma vez que a história do plug and play que a Microsoft batizou como plug and play, a Apple nunca teve. Porque a Apple sempre foi. Liga lá isso que o sistema operativo resolve o problema. Não te manda ir buscar um controlador. Não. Há pessoas que não sabem o que é, neste mundo, que não sabem o que é um controlador de uma placa. A ideia de device drivers não existe. Não existe. Chega lá, encaixou o cabo e pronto, e ela reconheceu e está a andar. Ou não. Ou encaixar o cabo e aqui não funciona. É muito mais raro.
É muito mais raro. Não é nada? Eu até tenho alguns milagres, por exemplo, já me aconteceu situações, eu tenho uma laser do tempo da Maria Cachucha, velha. Pá, mas gosto muito dela, tem grande qualidade. E ela já deixou de trabalhar com alguns sistemas operativos em que pura e simplesmente não há software para aquilo. E de repente, a cada sistema, a Apple lembra-se, espera aí, está lá atrás, há 50 anos ficou lá um i7 com uma laser entalada, deixa cá ver se agora no Big Sur, e há dias liguei. Estava lá o Dragon. Funcionava outra vez. Tal e qual. Epá, eu disse, isto é É maravilhoso. por causa disso que os updates são 20 e 30 gigas. É maravilhoso. Epá, está bem, mas Para levar é, com os drivers. alguém se do Aniceto. preocupa, e isto é inegável, alguém se preocupa com o legacy, com tudo o que vem de trás. Bem, salve seja, a Apple com é exceção- ótima. com A Apple exceção- é alargar coisas. A Apple não é santa nenhuma. A Apple neste momento tem uma política de obsolutagem e de vintage de hardware que é nojenta. 6, 7 anos e adeus. E diz-te Sr. Paulo Laureano, esta máquina que lhe custou os olhos da cara e eventualmente mais alguma coisa, tem mais de 6 anos, temos pena. Queres uma tecla? Não tens. Já não fornecemos peças para isto. Podem enfiar isso no sítio. Pior do que isso, não podes mudar o SSD. Pá, Que ao fim de 6, 7 anos a probabilidade dele ter isso problemas é enorme. incomoda-me, porque nenhum de nós compraria um carro que o vendedor à partida lhe dissesse, pá, daqui a 6 anos você quer um par de faróis para isto e nós já não garantimos. Esse por acaso é um tema, É um tema. numa altura que toda a gente enche a boca da sustentabilidade das coisas e que a Apple daqui a 6 meses temos o M2 na prática. É o que vai Sim, mas não tens que mandar os M1 fora porque saiu o M2, não é? Não é assim tão mandas rápido. logo. Não mandas logo. mas a verdade é que Há de mandar. eles estão a provocar por não suporte de legacy, legacy de hardware, o não suporte de legacy de hardware, estão a provocar essa obsolescência programada. Por outro lado, tens coisas hilariantes. A Apple é conhecida, e embora aqui a FNAC tenha prateleiras cheias de material Apple, por seguir cegamente algumas políticas ambientais, uma das quais chega a ser ridícula. Vocês compram um cabo de iPhone, um cabo Lightning, e eu dou-vos 7 meses para estarem a mandar o cabo fora porque ele Isso é está um clássico. completamente... Não, desfaz. Desfaz-se por causa de questões ambientais. Tal e qual. Começou a ser biodegradável, Não, pá, aquilo na mão tem do dono, pá. Vocês vão ver a composição das coisas que eles tiraram dos cabos chineses do Isso euro e meio. naquela parte onde está a ficha, né? Literalmente os cabos dissolvem-se. Mas sabem porquê? Pela falta de resistência nos plásticos, É pelo de produtos óleo. que lhe mantêm a rigidez. Pois. Os fetalatos e os petronodracos, não sei o que mais. Porque um cabo chinês que ninguém controla de coisa, dura-te 10 A anos. vida toda, pá. Podes amarrar encomendas a bicicleta e fazer reboques com um cabo chinês. Pá, que é risco como ao raio. Eu ainda sou do tempo, e vocês também devem ser, dos cabos paralelos que dava para puxar tratores. Não é? Aqueles cabos Vinham com parafusos. Tu ligavas ao computador e tinhas parafusos. Pá, e esse era tipo cabos Ávila, aquilo era uma coisa impressionante. Hoje, nós pagamos 3 vezes, alguma vez um cabo original iPhone vale 19 euros. Não. Não vale? Pá, desculpem, eu sei que não é politicamente correto estar a dizer isto neste sítio. Ali fora digo ainda pior. Mas não vale. Efetivamente, a qualidade do produto não vale. E isso acontece também com a qualidade do hardware. E isso é uma questão da indústria. As coisas, eu tenho, aliás, em minha posse ainda há algum hardware com 40 anos que funciona como no primeiro dia. E hoje é muito complicado tu teres uma máquina que se aguente sem nenhum tipo de chatice de hardware por mais de 10 anos. Não consegue. Talvez nos compactos, talvez na ausência de discos de tecnologia clássica, isso venha a acontecer pelo uso de coisas soft memory, etc. SSDs e coisas do género. Mas o próprio SSD, nós vamos nos rir, porque daqui a 5 ou 6 anos, os SSDs que começaram a ser vendidos vão começar a morrer. Esses ainda não eram integrados. No dia em que um SSD aqui morrer, o cliente não tem hipótese, mesmo que queira, de fazer artesanato e dizer deixa-me cá comprar um SSD e montá-lo aqui. Não, manda fora, pura e simplesmente Certo. é a borda. Mas ó Pedro, nós podemos encarar isso de duas formas. Uma como sendo desonestidade das marcas que estão a produzir computadores com o SSD soldado no motherboard, ou podemos encarar isso como algo
que o consumidor precisa de ser informado qual é a expectativa de vida daquele equipamento e ou se aceita ou não, não é? Pronto, deixa-me dizer que relativamente aos SSDs, o que vai fazer com que esses SSDs pifem é a dimensão e a utilização que vão ter. Portanto, quando as pessoas compram O que nos prós... um SSD pequenino, estão Não, tramados. o que nos prós... Pifar mais Não, depressa. o que nos prós... Afinal, o tamanho importa. O tamanho Exatamente. importa aqui. Mas repara, nos prós, tu vais pagar um balúrdio por um portátil, vais utilizar o disco porque estás a editar vídeo, estás a editar uma série de coisas Sim. e que vai ter sempre read and write, certo? Sim, Vai morrer mais depressa do que o resto. vai, seguramente. Outra coisa era haver uma lei, uma disposição a impor que fosse reparável. É o que se está a pensar agora na Europa, portanto, já vão as E existe Boa sorte com isso, hein? Não, mas existe um movimento neste momento Boa de sorte com consciencialização importante. é os suficientes. Boa sorte com isso. É como eu vender um motor de Mercedes fechado, inviolável. Partiu-se uma biela, toma lá um motor. Neste caso, parte-se uma biela, toma lá um carro. É esta a diferença. É aqui, não há cosmética. Não há volta a dar. Não há cosmética para isto. Eu não consigo imaginar que dar 3.000 euros por uma máquina que no dia a seguir aos 2 anos de garantia pode, por qualquer razão, ter Pifar. um problema e pedirem-me 90%. Sim, mas, Tá bem. mas eu não também vejo- podes fazer um negócio com a marca e ter um seguro extensível para os anos em que... Boa sorte pensas com isso usar. também. Há algumas experiências na indústria de PCs, mas não vejo grande vontade de fazer o contrário, que é criar máquinas que são adaptáveis. Há algumas A ver, Há portáteis que já estão à venda em que tu podes alterar tudo o que sim. está lá dentro. Agora, o problema é depois, como a forma como eles estão a criar aquilo, ou seja, o computador não é tão performante quanto os outros que já estão Esse é o otimizados. motivo, Pronto. E há outro problema que é, acho que a indústria, como está atualmente, se ainda não se apercebeu, vai ser a perceber que de facto esta do System on a Chip, tudo num único sistema, vai ser o futuro. É um Nós já não, Algarve, vamos voltar Desculpa, para trás. isto é absolutamente imbatível. Vocês vão ver todas as marcas migrarem Vão para a caminhar mesma para aí. estratégia. Certo. Não vai haver a mínima hipótese. Quer dizer, até porque em termos de produção é muito mais barato. E performance é O melhor. valor intrínseco desse M1, que é vendido o mais barato de todos, é o Mac Mini, que custa para 600 euros ou coisa de género, uma treta assim. Tu não compras um PC equivalente, um processador de PC equivalente por 700 euros. Não estão à venda, não existem. Não. Por simplesmente não existem. E se Nem com a mesma juntares o performance. PC e a RAM, etc, nunca custa 700 euros, custa mais. Tá bem. Portanto, estes System on a Chip são imbatíveis, quer em termos de Afinal, performance, quer trouxeram em termos de álcool. custo. Estavam a dizer que não havia álcool lá, Isso é para tu meteres na língua. para snifar. Nem que eu ia. Sim, exato. Portanto, arranjares algo equivalente, compatível, que traga a mesma performance, é complicado. Neste momento no mercado. Impossível. Sim. Com a arquitetura tradicional de PC não podes ter Agora- a mesma performance, não há como. Agora, a Apple foi o primeiro e neste momento acho que está a liderar a indústria relativamente a isso. É para ti? Que, de facto, ter o sistema num único chip, nós vamos evoluir para aí. Porquê? Ponto número 1, a forma como os processadores estão a ser construídos e a forma como estás a ligar isto tudo entre o disco, a memória, os GPUs e não sei o que mais, otimização. é muito melhor construir assim. Otimização para Sim, isso é verdade. É muito- Nós temos estado a malhar na questão da integridade do objeto, mas também tem que se dizer que se não fosse essa integridade, não se conseguem larguras de banda. Não consegues ter a mesma performance. Impossível, é uma questão de arquitetura, é impossível. Mas deixa-me só dizer outro pormenor que é importante. Nós estamos a falar literalmente dos mesmos processadores com pequenas diferenças que estão nos telefones nos últimos 10 anos que a Apple lançou. Sim, certo. Ou seja, nós não estamos a falar de processadores que foram inventados para computadores portáteis. Nós estamos a falar em vamos crescer aqui uns scorezinhos e otimizar alguns dos processos e vamos meter os mesmos processadores que estavam nos iPads e nos iPhones em computadores. E toda a gente achou que isso ia ser uma catástrofe. Não sei se te lembras antes do M1. Toda a gente achou que isso era um péssimo plano. Até se começarem a ver os benchmarks. O que a Apple conseguiu fazer foi fazer o flat na capacidade produtiva da coisa, porque assim faz só um único chip. A única coisa que faz é, vamos lhe meter mais 2 cores, ou 3 cores. Os mais últimos GPU. iPads têm literalmente o M1. Exatamente. Portanto, e segue para bingo e eles não se precisam preocupar na produção. já para ocupar o espaço das aplicações com rosetas da vida. Pois, mas é isso que a Microsoft e o Windows
Windows não conseguiu fazer. Eu assisti ao evento da Microsoft com muita atenção. Windows não, o anterior. Os novos portáteis da Microsoft. ou seja, os Surface. E agora tentando voltar para São tão PC. reparáveis como os Macs, já agora. Sim. Qualquer coisa que se estraga é lixo, basicamente. Ainda está separado. Não, já não são tens todos lixo. no único chip. Eles já são lixo. Pronto. O problema aqui é, aquilo que eles lançaram. Porque, reparem uma coisa, tanto os iPhones como os Macs, os MacBook Pros, os iMacs, os Mac Minis, não sei o que mais, são todos baseados na arquitetura ARM. Portanto, aquela que a empresa que é a Nvidia está a tentar comprar. Se comprar, meu Deus, vai ser tão bom aquilo, acho eu. Finalmente vou ter uma placa gráfica e que vem com o CPU integrado. Integrada, É exatamente. ao contrário. E aí, estragar é logo tudo. Exatamente, é ao contrário. Mas, portanto, tanto a Microsoft como a Apple teve acesso à mesma arquitetura, que é a arquitetura ARM. A gente tem acesso, é só licenciar. Mas a Microsoft licenciou. Tens portáteis ARM da Microsoft. Portanto, eles tiveram acesso à mesma arquitetura, à mesma infraestrutura, puderam produzir mais ou menos o mesmo chip, mas depois o resultado final é do dia para a noite. Não, mas, tens portáteis da Microsoft. Deixa só E explicar porquê, às pessoas. Vitor? Explica lá porquê. Mas deixa só explicar às pessoas o que é licenciado. O que é licenciado é o tipo de arquitetura ARM, com um conjunto de instruções do processador standard. Okay? Certo. Depois, os vários fabricantes estendem essas instruções do processador. Por exemplo, o Rosetta 2 emula muito bem as instruções de x86 porque tem suporte em hardware para o fazer. Quando tu estás a fazer o translation do x86 para o ARM, aquilo não é milagre, não é código muito bonito, certo. É hardware. Sim. Pronto. Portanto, tu podes estender o que vem no ARM. E podes estender o que vem no ARM, que é o que a Apple faz, que é pega no desenho de base e cria os seus processadores literalmente com base na mesma arquitetura. Tuning. A Microsoft do o que fez foi comprar o desenho de base e implementar o desenho de base, literalmente. E depois não fez nada E com o depois sistema não é a operativo. mesma coisa. Quer dizer, Não fez nada com o sistema operativo. certo. O E sistema depois não há operativo nem sequer- decoders de H265, não há nada dessas coisas, não é? Quer dizer, pronto. Vais à procura do controlador? Mas, e passando ali a palavra ao Armando, tu és um grande fervoroso utilizador de Windows. Nós sabemos disso por causa das notificações que recebemos quando estás a fazer o episódio. Eu tenho um Mac, estás a ver? Está bem, mas sim, mas isto é assim para aí o Wii 3, uma coisa qualquer, há 10 anos atrás. 13 polegadas. Goza Não, com ele, que ele depois não te deixa brincar com a PlayStation. Ele tem a PlayStation? Ok. Curiosamente, a PlayStation 5 tem exatamente a mesma capacidade de processamento, exatamente, que os novos MacBook. PlayStation 5 custa quanto? $500? 500 euros? Não sei. É pá, é uma questão de ver aí. O outro custa 2.500, 3.000 euros. Eu não sei onde é que tu foste buscar essa ideia, tem a mesma capacidade de Não, processamento. Tem a mesma capacidade de processamento. Não tem. Tem. São arquiteturas completamente diferentes. Tem a mesma capacidade de processamento a nível de Não. GPU, de teraflops e uma série de outras Está coisas. bem, mas depois não tem lá os E decoders. tem os jogos. Não tem os E decoders. tem os jogos. Os jogos não têm, tens que Na comprar. PlayStation podes jogar os jogos. Essa aí No é que Mac não está a podes jogar parte jogos, gira, é né? que eles transferiram o esforço de desenvolvimento Para o jogo. a dizer, a minha máquina está aqui, faz isto, são as regras, são estas, as fronteiras são estas. Você agora os programadores que se amanhem com isto. Pronto, mas basicamente a É uma PlayStation, guerra de ecossistemas. a PlayStation fez obviamente um ecossistema ajustado para a sua missão, que é jogar jogos. Certo. Pronto. A Apple não fez isso. Fez um ecossistema ajustado para a missão de pessoas que querem editar vídeo, imagens, etc. etc. São coisas diferentes. Pessoas que trabalham, portanto, basicamente. Fiquei impressionado. Tentam trabalhar. Microfones. E já ouviste não sei se já ouviste alguém fazer videoconferência no Mac, mas nota-se. Dos novos, não. Dos novos, dos M1s. Epá, notas uma diferença na qualidade de som. Tem lantejoulas. Pá, brutal. É o Spatial. Lá vai, depois vem aqueles nomes lindos: Spatial Sound. Echo Spatial Fortress Sound. Coisas Como é lindas. visível, o Pedro ficou Ajudam a traumatizadíssimo vender- pelos ajudam a anos de vender diretor imenso. da marca. Pá. Ajudam a, não, Mas, depois ajudam a Armando, vender. Depois tu vais para casa. Ao fim de Sim, 3 dias. Exatamente. Não fiquem ninguém a defender Eu PCs. acho que estamos a falar de um use case para estes Pros e Max 1 e afins que é uma fatia muito pequena. A maior parte das pessoas o que faz, e desde os computadores da cloud, os da Google, como é que eles chamam os Chromebooks, até um PC normal, a maior parte das pessoas o uso que faz é de aplicações relativamente simples. E não precisa de ter periféricos, ou na pior das hipóteses uma impressora que já emparelha hoje com Wi-Fi, portanto isso deixou de ser um tema para 80% das pessoas. Portanto,
se tu vais ver o price point e a capacidade de acesso a uma máquina, para o que tem que fazer, a maior parte das pessoas não tem necessidade de um Mac. É puramente uma decisão economicista. Nem sempre. Economia. Depois há uma questão de status. Há algumas pessoas que veem aquilo. Nem sempre. Eu hoje, por exemplo, utilizadores vulgares já estão na fronteira do vídeo, ou seja, eles já sabem que vão fazer, mesmo que só façam corte e cola de coisas pequenas, hoje qualquer miúdo que faça um curso superior e que tenha um Mac no processo, já ninguém está sujeito à ditadura do Office. Por isso é que estamos onde nós estamos. Por causa desses miúdos todos que agora são influencers, nós temos a andar a comprar coisas. Não sei se estamos ou não. Os grandes influencers no mercado de educação são os professores. Sim, mas esses não era bom que fossem, por acaso. Não, mas quando passas para um modelo mas não deixas de ter esse legacy todo de Office, por exemplo. Não, claro, mas quando disse que há uns anos as pessoas estipulavam as suas ambições informáticas por Office e... Fluente no Office. Exato. Word, Equipa Excel jovem e PowerPoint. Não sei se vocês recordam, mas isso vinha nos anúncios de emprego. Equipa jovem dinâmica. Ainda bem, tu vives em que... Na ótica do utilizador continua a bombar. Mas hoje já vejo as pessoas verdadeiramente preocupadas com o vídeo, e não pela questão profissional do vídeo, mas para a porcaria dos TikToks da vida. Isso por acaso eu critico. Hoje um miúdo de 10 anos quer saber como é que faz vídeo, quer saber editar vídeo, não que vá pensar em fazer nenhum curso de cinema superior, mas porque quer impressionar. Isso por acaso é das coisas que mais me irrita na telefone, que é precisamente com quantidade de empresas que comprou, desde LinkedIn e outras da vida, empresas de videojogos, não foi capaz de comprar uma empresa com um editor de vídeo decente e fazê-lo parte do sistema operativo. A Apple fez um editor de vídeo para newbies, para rookies, fez um para profissionais, depois matou os profissionais. Literalmente deixou na mão corporações gigantes com investimentos de milhares e milhares de euros. E eu sei bem o que o meu estômago sofreu durante alguns anos quando a Apple decidiu extraordinariamente dizer: olha, o produto que nós tínhamos, que vocês gostavam muito e que pagavam os olhos da cara por ele, se chamava Final Cut Pro. Exatamente. Sim. Vamos matá-lo aqui, assim, tumba, já está, morto. E agora temos aqui uma coisa que ainda está em desenvolvimento, uma coisa pequenina, chamada Final Cut Pro X, ou Final Cut X. E vocês agora esperem 3 anos que isto... perderam o mercado todo. Mas no fim dos 3 anos... Estou chocado. Fez um milagre. Perderam o mercado todo. Hoje tem hardware. Hoje tem hardware. Não, espera aí, estou chocado. Estou chocado. Hoje que tem hardware. Imagina este hardware... Este é obsoleto, não é? Sim. Continua. Imagina este hardware com o Final Cut Pro em cima. Imagina este hardware com as portas de há 4 anos atrás. Ou há 6 anos elas, atrás. Pá. Não tem espaço para para muita corrente de ar. Não tem espaço para elas. Portanto, a empresa diz, nós temos utilizadores profissionais, eles gostam de ter um leitor de cartão de memórias, gostam de ter o MagSafe, em que a gente pode bater e aquilo cai. Uma saída de vídeo para ligar um monitor de HDMI, para uma série de outras coisas que pessoas normais podem utilizar. Não, nós vamos remover isso. Tudo. 6 anos depois, temos aqui isto e a malta toda, os MacTards todos, isto agora é que vai ser. Mas não estás impedido de ligar coisas. Não estou impedido, tenho que comprar os bundles. Explica-me lá esta porcaria que está aqui em cima. Eu amava ter uma malinha cheia de dongles. Olá. Por acaso tenho. Olha, espera aí, não vais muito longe, está ali uma. Não vais lá uma coisa. Eu amava ter um produto topo de gama que toda a gente quisesse ter, que fosse uma coisa inspiracional, e que obrigasse gente a fazer adaptadores a pagar-me royalties. Claro, porque se forem made for iPhone, tem que pagar. A pagar-me royalties, que as pessoas precisem mesmo deles, como portas Ethernet, cartões de memória e outras HDMI, uma série de outras coisas, não é? Coisas menores, não é? Quem me dera receber, porque é que um cabo custa $19? Sim. Mas a indústria de PCs não tem esse lock-in que existe. Não tem porque não tem standard. Não tem porque não consegue. Exato. Mas tem pena. Olha, tu pergunta lá ao senhor da HP se não gostava de ter uma coisa desse género. Claro que gostava, cortava já os portos todos. Eu lembro-me, em 98 aconteceu um fenómeno curioso, que entregaram-me um iMac com
com portas USB, que era uma coisa nova na Apple e no resto do mercado, apesar de serem uma coisa Intel, e a máquina vinha dentro do belo caixote com um rato e um teclado. Eram as únicas coisas que se podiam ligar àquelas portas. Então e agora como é que a gente liga mais cedo? Não ligas. Não tens? Não há mais nada para ligar. Ah, mas isto não tem drive de disquetes. Vamos, daqui a 6 meses os chineses vão ter drives de disquetes para ligar tradicionalmente. E toda a gente foi feliz com isso. E passaram-se anos, passaram-se anos, e nós somos tão ingratos, passámos anos, os fabricantes passaram anos a tirar coisas das máquinas. Os disquetes, os CDs, os zips. Epá, em boa verdade. Apetecia-te muito ter uma máquina hoje com tiram as CDs portas. Filhos da mãe, sacanas, coisas ordinárias, porque tiram daqui as coisas. Mas, ó Pedro, em boa parte esta simplificação de interfaces é o futuro. Não dá jeito nenhum enquanto estamos em mudança, não é? E há coisas que nunca vão desaparecer, como por exemplo a necessidade de ter leitores de cartões, por exemplo. Eu confesso que acho um horror. Eu tenho máquinas com mini portas. Eu acho um horror ter que juntar ali um cacho de uvas. É horrível. Cabos. Eu tenho coisas coladas na mesa para aquilo não andar a dançar, para os cabos não me forçarem as portas, porque eu sei quanto é que custa uma borda. Eu tenho dongles colados com fita nas mesas, só a pontinha do cabo é que entra ali. Isto é. Epá, o Jobs daria saltos na tumba. Se calhar foi ele que determinou. É muito provável. Se calhar foi ele que determinou a retirada disto, não é? Mas eu tenho clientes que olham para isso e dizem, então, mas agora, olha isso, então, e nada, custa X. Sim, mas tu tens o mesmo na questão do iPhone, não é? Quer dizer, o iPhone tinha a porta de áudio, do jack-in, dos headphones e do Audio microfone. out, sim. Audio out, foi removida, não é? Agora só tens Lightning. Para desgosto, para escândalo de todo o mercado. Um ano depois. Toda a gente tirou a porta. Sim, mas isso não foi uma boa decisão. Mas isso é o mesmo Mas problema. isso não foi uma boa decisão. Tu olha lá para os computadores da Dell, e tu conheces bem os computadores da Dell, vê lá se não seguiram exatamente o mesmo movimento. Não, ainda tem uma porta de áudio de coisa. Os 3,5. Não, mas esse também tem headphone jack. É porque o gajo tem um sobrinho que faz headphones. Agora, mudaram todos para portas Thunderbird, USB-C, etc. O que faz sentido. Não é Thunderbird. Não, mas isso faz sentido. Né? Quem é que hoje em dia tem mini USB ou micro USB? Ou não é? Aliás, no episódio passado nós falámos sobre isso, os cabos que nós tínhamos lá em casa e as caixas, e tenho quase certeza absoluta que vocês têm caixas e caixas desses cabos todos que agora não vão utilizar. 3,5 tenho, boé deles. Portanto, ou seja, a indústria evoluiu no sentido bom, que é uniformizar mais ou menos os Olha, cabos. no caso dos headphones fez uma coisa curiosa, fez com que eu deixasse de usar material proprietário. Eu não vou comprar uns headphones Lightning, porque daqui a 6 meses eu sei que alguém disse, olha, o USB-C é que está a dar, e quando chegar o USB-DE, e o F, e o G, e o H, eu não vou pôr no lixo uns headphones que custaram os olhos da cara e 19 euros. mais alguma coisa. Sim. Não, estou a falar de coisas à sério, estou a falar de Mas canceling. investimento. Pá, imagina, comprar uns bons headphones, mas que só dão para ligar com uma porta light. Tenho bastantes. Eu sou viciado nos headphones. Isso é uma coisa. Não, a questão não é essa. A questão é que mesmo com os headphones com a entrada tradicional, ao iPhone já não os ligas, quer dizer... Liga, eventualmente só com o se for com adaptador. fita cola, quer dizer. Não, com um adaptadorzinho, ainda ligas. ainda trago. Eu tenho um saco ali dentro com N fichas de O coisas mercado está estranhas. para quem faz acessórios, está visto? Bem, a outra parte, para tentar terminar aqui este tópico, a outra parte é a questão dos PCs. E eu acho que já levantei aqui essa parte que é a Microsoft e a Intel, sobretudo a Intel, não têm acompanhado o mercado ao mercado da Apple. Tu estás feliz com isso da Intel. Epá, não estou. Eu estou aborrecido. Curiosidade. Porque eles tiveram o Mac tempo. versus PC surgiu quando a Apple mudou para a Intel. Exatamente. Foi, certo. Quem é que aposta que em 10 anos A Intel está em cima a outra vez. Intel ou a AMD ou a Nvidia, um deles não vai sequer existir? Isso já não, eu não aposto. Não aposto porque, primeiro posso perder, e eu odeio perder apostas, mas as coisas estão tão volúveis, porque hoje toda a gente compra toda a gente. Lembras-te da Apple ter comprado a Beats? Sabes quantos anos já foi? Já tem para aí uns 7 ou 8. Mas, Eu sei o que é que isso é. A Beats é uma marca de headphones. E agora, 8 anos depois, é que tu começas a ter um cheirinho
eu sempre disse, então, mas os gajos compraram aquilo para quê? Só para os AirPods? Agora já sabes, por causa dos novos sistemas de som, etc. Vitor, há esperança para os teus fósseis. Pá, uma vez a Universidade de Coimbra pediu-me para um artigo para uma revista lá da Associação de Estudantes e que me pedia assim, a universidade tenta estipular o que é que vai acontecer daqui a 10 anos no mercado. Eu guardo uma cópia desse artigo só para me rir. Porque todas as previsões que tu hoje possas fazer, pá, São fantásticas. são Eu dei uma entrevista, eu dei uma entrevista à Cybernet com o Paulo Bastos, era o jornalista, pá, e eu dei-lhe uma entrevista longuíssima, pá, que encheu, pá, umas 6 páginas da revista Cybernet, que ele era editor. E eu li o artigo. 90 e qualquer coisa. Sim, mas vamos lá, é um chorrilho de disparates. A minha capacidade de prever o futuro é tão máxima. Eu, como vocês sabem, já fui posto perante o futuro umas 30 vezes. E voltaste para trás. Toda a gente me vende. Pá, e houve coisas que eu disse: é pá, sim senhora. E é um 364. Firewire. Pá, isto é um máximo. A Sony vai alinhar Firewire nisto. é o futuro. A Panasonic vai alinhar nisto 6 meses depois. Pá, vamos todos para o USB 2.0. Está bem, mas, certo, tudo bem. Aqui a questão é, neste momento, na minha opinião, acho que estes senhores da Apple estão indo no caminho certo a nível de desenvolvimento de CPUs, de arquitetura e de uma série de outras coisas. Não estou a ver a Intel, estou a ver sim a AMD. A AMD já se equiparou ao mesmo nível da Intel a nível de CPUs, aliás, já ultrapassou nos últimos benchmarks, que é uma coisa incrível. Têm que responder. Mas só responderam, ou seja, nós ou morrem. Exatamente, nós vamos responder à questão da Intel, vamos acompanhar nas benchmarks e a Microsoft fez uma coisa que é, vamos lançar o Windows 11 e vamos escrutar os pés para em 20 ou 30% da performance por causa de isso foi um erro. E uma coisa verdadeiramente ousada quer dizer assim, e se daqui a 10 anos o OS X fosse adaptado por construtores de hardware Para PC. Está bem. A probabilidade da Apple querer fazer isto é zero. Pá. Tivemos 40 anos a ver o contrário. Tivemos 40 anos ou 30 anos a ver a Apple a dizer não, isto é meu, não tocas, não mexes. Já houve um período de licenciamento. Em que Mas foi um sonho úmido que durou pouco tempo, felizmente. Isso acontecer. Mas isso não precisa de acontecer, pá. Eu acho que, repara, Mais depressa vejo a integração do mobile do que são sistemas. Nem não é isso, pá. Eles vão começar por algum lado. A Microsoft já anda a namorar. Eu durante anos achei que o iTunes para Windows era impossível, não é? E um dia o inferno gelou. Certo. Eu tenho o Teams em Linux, pá. Da Microsoft. Coitado. Pá, que é uma cena Mas impensável. estás a ver, a Microsoft apostou para tu seres infeliz no Linux. Não, e eles fazem a sua parte do trabalho, porque aquilo é muito a mau. Em qualquer plataforma e em Linux também. Ser infeliz para... Isso é a missão, faz parte lá do... A Microsoft faz isso. Bem, chegamos à parte em que estamos abertos a comentários da audiência. Não sei se alguém quer comentar aqui. Falem agora qual é esse processo. Exatamente. Boa. Aquela pessoa a quem pagar... Estamos em Portugal aí. Já foi. já se foi embora. Já foi embora. Forreta, pá. Aqui, quem Foi pagar quem é utilizador de Mac? aquilo que caiu. Não, Quem é utilizador de Mac aqui? Temos aqui fiéis. Os dois. E o Windows? O Windows é minoria. O Windows sou obrigada a isso. Pronto, vês? Sou obrigado. Mas a quando é que acaba a pena? Quando é que a pena acaba? Sabes quando cumprires metade da pena já podes... Opa, está o caminho está Eu tenho uma opinião, porque eu acho que a Apple, especialmente nos tempos mais recentes, em que tem uma força financeira muito grande, tem a capacidade hoje de provocar o futuro que está a desenhar hoje. Mas isso sempre teve. Não é só... Já houve momentos em que a Apple esteve na Rua da Amargura. Hoje é Apple. Está a acelerar. Pois é ter uma previsão e depois o mercado. Eu acho que o Firewire é bom e o Firewire vai ter uma série de coisas boas, mas o mercado diz: não, isso é bom demais e nós não temos capacidade para isso. A Apple hoje diz: o futuro são SoCs, é um System on a Chip, e é para aí que vamos e vamos pôr bilhões nas fábricas de chips para que isso aconteça. E isso está a acontecer. Isso provoca
Eles preveem o futuro e outra questão que é, têm dinheiro e têm tempo. Portanto, são self-fulfilling. O problema não é prever o futuro, é ditá-lo. Eles fazem o futuro, que essa é a parte problemática. Mas a verdade é essa, e depois metade das marcas copiam-nos, não é? Não são só eles. Pode ser água toda uma rasa. cadeia de valor. Não Pode ser depende só água deles. rasa isso. Recomendas isto ou não? O quê? Água rasa, sim. Agora já está. Eles põem aqui, Já estava aqui? White Spirit. Já vi. Podes beber. É aquele produto que a senhora da limpeza usa. No fundo aqui. É aquilo que a senhora da limpeza usa para limpar os vidros. É água, pá. Vês? Devíamos ter. E outra que é preciso tempo, porque nós estamos habituados a que saia um iPhone novo todos os anos e que de 3 em 3 meses há uma novidade, há um gingrei novo que é revolucionário. Mas estas coisas demoram muito tempo a construir. Os Macs lançados ontem tiveram a ser desenhados para aí durante os últimos 4 anos. A maior parte Já são do reinado de da Tim Cook. indústria dos PCs, os gestores de produto não aguentam tempo suficiente naquele produto para que aquele produto seja dure. E se calhar um gestor de produto na Apple consegue pensar, eu vou estar aqui mais tempo, eu tenho capacidade de fazer qualquer coisa durante mais tempo. Portanto, é possível hoje desenhar qualquer coisa que só daqui a 5 anos ou 3 anos é que vai estar cá fora. Tens o exemplo do iPad e do iPhone, que é aguenta aí o iPhone, porque não estamos em condições de o pôr cá fora. Primeiro pomos o iPad e o iPod e essa tralha toda, e a gente pode estar sentado em cima de uma coisa que era claramente revolucionária, não é? Embora só eles é que fiz. Há coisas que só a Apple é que vê a revolução. Eu não consigo ver, já contei esta história 500 vezes. Um dia disseram-me, olha, tens aqui um iPod. E eu fui para casa, maravilhado com aquilo, 120 contos para um disco branco. 120 contos para um disco branco onde eu enfiava um headphone, era um disco rígido com ecrã, e eu tinha uma missão que era fazer uma encomenda. Nunca tínhamos vendido aquilo, nunca tínhamos. A única coisa que havia produto não existia em termos era de o Creative. Não, havia um Creative, os leitores da Creative Labs, não era? Exatamente, e eu, sem saber muito bem o que é que havia de fazer. Tinha uma encomenda para pôr para 6 meses, não faço ideia. Liguei para os meus colegas da Europa e estava toda a gente na mesma coisa, quanto é que vais comprar e tal, que era para não ficarmos envergonhados ao pé uns dos outros. E então houve ali um acerto de tentar comprar 100. 100 era um disparate, mesmo para o mercado de Mac, só para o mercado de Mac era um disparate. E foi preciso depois o próprio Jobs dar nas orelhas aos gestores de produto a dizer, vocês não são capazes de ver o futuro, mesmo que estejam sentados em cima deles, mesmo que tenham um na mão. E é verdade. E naquele caso tinha razão. Toda a razão, mas isto já aconteceu com N. Mas eu lembro-me de uma consola de jogos da exceção de Apple, lembro-me de uma televisão da Apple, lembro-me Com exceção de um produto. Houve um produto que a Apple investiu silenciosamente milhões e que teve que matar, porque era um produto que o mundo não estava preparado para ele, que era um sistema operativo e um ambiente de desenvolvimento chamado WebObjects. Então e o Cube? Não, o Cube é um acidente. É um acidente muito bonito. Desde não o liguem. Se ligarem, ele vai inchar e depois. O G4 Cube foi uma máquina caríssima, mas são todas. Lindíssima, uma obra de arte. Cara, só não o liguem. Cheia de defeitos. Capaz de me ter causado das maiores vergonhas públicas que eu já passei na vida. Porque o ligaste. FNAC de Santa Catarina, a máquina ardeu durante a demonstração, com uma plateia. Eu avisei, não o liguem, com uma plateia. E eu percebi depois porque é que a Apple mandava sempre um equipamento de cada, e naquele caso mandou 2. Red flags. Tive uma noção muito boa. Digo assim, os gajos sabem disso, os gajos têm noção do que é que vai acontecer, porque conseguem prever o futuro. Lá está. Estão sentados no futuro. Carrega no botão. Meus senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Aqui a questão é, estavas sentado em cima do cubo ou não? E digo assim, espera aí, mas o jovem que estava na regi, numa regi igual a essa, está aí atrás, começa-me a fazer sinais e eu olho para a máquina e vejo cor de laranja. Portanto, mas isso é um acidente de percurso. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu tinha 300 máquinas. Aquilo estava no país errado. Quando se aquilo fosse em Inglaterra, aquilo era utilizado para aquecimento. Quando a máquina foi descontinuada, eu tinha 300 em estoque. A malta da contabilidade vem para cima do gestor de produto dizer, isto está a custar dinheiro tê-lo em estoque, custa de X por cada 6 meses que ele está aí nas prateleiras, portanto a gente vai despejar dinheiro em cima do problema para ajudar a fazer o fluxo. A máquina foi vendida mais depressa depois de estar descontinuada do que antes. Isto é
A mesma coisa que alguém querer comprar um Land Rover, um Willys 1940. É dizer, é criar o desejo de um produto, e a Apple é muito boa nesse desejo de produto. Quando eu hoje vi os tech specs tratados por um gráfico, lembrei-me, olha, o Jonathan Ive deve estar a roer-te lá em casa porque nunca mais ninguém falou. Deixou o template lá? Nunca mais ninguém falou no maravilhoso design, no alumínio extrudido, nunca mais viram vídeos de como é que os chineses... o que me irrita a voz do gajo a descrever que escolhemos os melhores materiais. É a voz de cama, mas aquilo é aquilo que faz vender. Estás a perceber? Imagina aquela voz em special. Pronto, lá está. Tenho esse dinheiro todo e não tenho dinheiro para cortar a relva lá Exatamente, daquela pequena lá pelo meio. No meio da selva. Muito bem. Ficamos por aqui o tópico aqui hoje, o tópico da Apple versus PC, ou Apple versus Apple. Vamos para a parte das teclas, aquela parte em que toda a gente gosta, ou não, em que nós trazemos a nossa tecla e depois falamos um bocadinho sobre isso. Hoje temos uma tecla adicional que vai ser a última, que foi que depois das muitas submissões que nós tivemos no formulário das teclas. Mais de 3. Muitas. Nós tivemos de fazer uma vaquinha e escolhemos uma aleatoriamente, que foi a do João Campos, e que foi que vamos falar sobre a tecla dele. Não sei muito bem como é que nós vamos falar, mas está aqui. A primeira tecla vai ser do Armando, e ele quer-nos trazer a tecla de B, de Basic. Porquê? Queres ser básico? É básico. Básico porquê? Básico como a Amazon. A Amazon tem uma linha de produtos que se chama Amazon Basics e foi descoberto esta semana, já havia suspeitas, mas neste caso desenterraram um conjunto de documentos, que a Amazon basicamente pegava em produtos que estavam a ser relativamente bem sucedidos, chegava lá, vou fazer um destes para mim, Amazon Basics, portanto este está a funcionar bem, eu vou fazer um igual, e não só faço um igual, copio, como adicionar o insulto à injúria, eles despromovem esse produto e promovem o Amazon Basics nos resultados de pesquisa, no destaque que dão no próprio mercado. Portanto, imagino que é alguém, e o Vítor gosta muito de falar de marketplaces, alguém que quer, hoje em dia lança um produto e até começa a vendê-lo na Amazon e descobre de repente que eles, isto está a ter muito sucesso, vamos lá fazer um igual e matar toda a probabilidade que tu tenhas. Os chineses fazem isso desde sempre e com grande sucesso. E os supermercados, as linhas brancas de supermercado não... Qual é a diferença disso para o arroz ou para as batatas fritas? Nenhuma. Nenhuma. O que eles fazem é que eles usam informação interna sobre a performance de mercado no market. Quem sabe quantas batatas fritas da Lay's é que vende? Portanto, E faz as suas batatas. Eu não quero dizer concordo marca com isso. Continente. eu não estou a dizer que é aceitável. Estou a dizer, eu não percebo este zoom recente de dizer, credo, Mauzinhos, malandros. estão a fazer isto, mas espera aí, mas o que é que a Comissão faz há 1000 anos? É errado. É errado. Faz errado, mas porquê agora a Amazon é que é o papão quando os outros todos já fazem isso? É que ainda se podia argumentar que neste cenário era menos ético por ser um marketplace, mas não, os supermercados são literalmente marketplaces para todos os efeitos. Tem essa informação, tem isso tudo. Literalmente aproveitar dessa prática explícita e cobrar o dinheiro dessas pessoas que anunciam e que trabalham para subir na reputação e de repente portanto também paga para participar nos folhetos do continente. Eu não estou a dizer que eu concordo. Já existem. É a fila de supermercado, é o teu linear de supermercado. Podes fazê-lo. Pagar pelo topo, não é? O problema... Quando tens uma posição dominante como a Amazon é que simplesmente de repente matas qualquer produto. Mas é só uma questão de proporção, É, porque a posição dominante da Amazon, que nos impressiona a todos por ser um fenómeno global, etc, a proporção não será muito diferente entre o pequeno produtor em Portugal e o supermercado, uma cadeia tipo continente. Eu amo isto porque conhecendo as vossas posições liberais, já não é a primeira vez que eu falo nisto, toda a gente pode ser grande, mas não pode ser demasiado grande.
Ou seja, eu autorizo que uma corporação tenha estamos no mercado livre, as pessoas podem crescer e multiplicar-se, etc. Mas chegando a um determinado coisa. Agora há aí uma maquineta que eu amo. Há aí uma maquineta que eu amo que agora que é há uma maquineta de tratamento de horta. É basicamente um carro gigante de laser que está sobre a terra, e assim que a ervinha tem lá um sensor que detecta, estás a plantar feijões, não é? Mas se o sensor detectar uma planta que não, a nascer uma folhinha a despontar que não é feijão, vem um laser e queima. Achas que é esse nível micro que as coisas passam? Eu acho isto mais... Imagina o planeta todo com um grande laser à volta, e cada vez que uma corporação faz algo que nós não gostamos, queremos carregar leis da concorrência. Queremos carregar no botão do laser. Mas sabes que a ideia dos liberais não é que o mundo capitalista não deve ter regras. Continua a haver regras. Ou seja, eles são liberais, mas não são malucos, não? Não são anarquistas, nem ANCAPs, nem minarquistas. A ideia não é essa, pá. Ou seja, eu percebo o que é que choca as pessoas, mas tenho a concordar com a nossa audiência. Isto não é uma prática nova. Está a ser feita a uma dimensão que é novidade, global, não é? Não, mas para uma coisa. Eu compreendo o vosso ponto de vista liberal. E tendo em conta que eu... Já somos dois. e tendo em conta que em mim tenho uma costela socialista de vez em quando. Mas só às vezes. Mas é benigno. Principalmente quando estou contigo. É benigno. Isso passa-me. E agora tentando explicar a prática socialista da Amazon, que isto não é só liberal, é a prática também socialista, que é a prática de... portanto, eles conseguem perceber mais ou menos o que é que as pessoas andam a comprar. E porque... Mais ou menos. O que é que as pessoas andam a comprar. E porque gostam destas práticas socialistas, criam produtos mais acessíveis para o resto para espalhar o bem. Agora, depois utilizam as práticas liberais, ou outras, para mandar os resultados dos produtos bons para o fundo e os de Amazon Basic para cima. Portanto, isso já são as práticas comunistas que forçam as pessoas a comprar só os produtos socialistas que o mercado liberalista criou para eles. Marx era um anjinho. Marx era um anjinho. A tua beira, não era? Muito bem, bem metida. Está feita a tecla B de Basic da Amazon Basics do Armando. O Pedro, quer-nos trazer a tecla R de retalho. R de retalho. Foi uma coisa muito boa. Eu experiei isto em... Estamos bem. Pois apaga, cortas. A tecla R de retalho. Eu experienciei isto em tempo real e não fui beneficiado por isto, mas conta. Eu estava a contar uma história ali à Marlene que me tinha sucedido há tempos, porque estávamos a conversar e eu disse a automação e a rigidez informática, apesar de todo este liberalismo e todo este custom que hoje temos no software, acho que a automação vai um dia matar o mundo, porque vai haver um crash de uma máquina qualquer, que ninguém vai conseguir desligar, aquilo entra em melt e ativam-se não sei quantos sistemas e vai haver uma autodestruição do planeta à conta desta graça. E isto vai começar por coisas simples e coisas parvas. Eu estava numa fila de uma ilha de centro comercial, mas à espera da minha vez e tal, e há uma coisa que eu gosto muito, que é pastéis de bacalhau no pão. E vi lá uns pastéis de bacalhau com um bom aspecto e disse, olha, abre-me um pãozinho, 2 pastéis de bacalhau e um café. E a senhora, simpaticamente, pegou no pão, 2 pastelinhos de bacalhau, olha para mim. Mas isso é para o pequeno almoço ou jantar? Não, era... Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Era um snack. E de repente dá-se o drama, que é, quando eu quis pagar, a senhora começou a passar páginas do POS e não tinha a referência do pão sozinho. E aquilo estava a empancar o sistema por completo, ou seja, nem as pessoas que estavam atrás de mim conseguiam ser atendidas, porque a senhora não conseguia faturar-me um pão com nenhum informático passa pela cabeça que alguém queira 2 pastéis de bacalhau. Estávamos precisamente neste ponto da história e estávamos sentados ao balcão lá em cima na esplanada da Portugália, e a Marlene tem o azar de pedir um copo de vinho para acompanhar a sua refeição.
Ao que o funcionário lhe diz: lamento, mas um copo de vinho não lhe vendo. Diz: mas não vendo. Então vem 2 pastelinhos de bacalhau. Mas não vendo porquê? Não vendo, só vendo ao balcão. O que, em si, é todo um mundo, abre-se todo um mundo de, espera, estão umas 5 pessoas a jantar, não pode, não pode. Ainda por cima aquilo estava vazio. Pá, Não interessa, isso é pouco importante. Para o meu crash planetário, isto chega perfeitamente. E é quando ele diz: eu vou pedir autorização para lhe vender. Portanto, imagina isto na Amazon. O gajo chega lá e diz: 2 pastéis de bacalhau. 2 pastéis de bacalhau não temos, espera lá um bocadinho que eu vou pedir autorização para lhe vender 2 pastéis de bacalhau. Basics. Exatamente. Não é? Certo. Que se tem menos bacalhau, supostamente, que os outros. Mais pão. Portanto, isto é, numa corporação pequena, este tipo de situações absolutamente inacreditáveis, que alguém com cara de pau consegue dizer: não, ao balcão eu consigo lhe vender. Então, mas porquê é que não vende? Porque não posso registar. Então vamos lá dentro buscar. Não, percebe? Isto é outro conceito. Foi o que foi explicado à cliente. Isto é outro conceito. É o que eu lhe perguntei: mas então, e qual é o conceito de servir o cliente? Portanto, vocês preparem-se que um dia vai acontecer como aconteceu há dias, que eu entrei no elevador de um edifício com 7 andares e carreguei no 7º andar e aquilo começou a subir e eu de repente começo a ver no contador de andares, nos pequenos dígitos que iam rodando, eu já ia no 14º e disse: pronto, é agora que eu vou para Marte, claramente, até chegar. Quando aquilo chegou ao 7º andar marcava 26 no coisa, eu disse: é aqui, era toda uma experiência destas. Chegaste ao céu, basicamente. Todos nós encontramos, isto vem solidificar uma teoria muito antiga que eu tenho, que é: os informáticos, que são por norma pessoas pouco ligadas ao mundo real, decidem, é assim que vai ser, e se alguém vier com mariquices, esqueçam, digam-lhe que não. E isto está a tomar conta da sociedade de uma maneira inacreditável, que é: alguém vai comprar algo e diz: não há sistema. E morreu. É como se ninguém, a humanidade toda, que durante milhões de anos evoluiu a trocar conchas, a pagar com géneros, a pagar a dinheiro, a crédito de boca, por aí fora, chegámos a um momento em que tu entras, vou-te dar um exemplo, não faz muito tempo, numa grande superfície eletrónica, de consumo eletrónico em Sintra, em que durante 2 horas não se vendeu um tostão porque não havia sistema. Sim. Mas eu quero pagar a dinheiro. E as pessoas já não sabem fazer contas? Zero. Não, nem podem. Em termos práticos, Não podes. o mundo está dimensionado de uma forma em que, se te falharem os sistemas informáticos, tu não tens como cobrar o IVA, saber tu tens noção que nos vamos matar uns aos outros se não houver sistema. Se não houver sistema durante um mês, desculpa lá, eu ou sou não houver informático, transportes, ou não houver energia, Pedro, ou vamos ter que caçar. eu sou diretor da IT, a minha ideia Eu vou ter que sair à rua para caçar. E eu tenho que resolver. Em plena Gar do Oriente eu vou ter que caçar para comer e isso vai ser uma tragédia. Campezinos. Pedro, emagreces. Só para comentar, tudo isso. Vais ao hospital, precisas de vais a uma urgência, precisas de uma injeção qualquer e não há sistema para ver se tu podes levar aquela injeção ou não. Ainda não chegámos aí. Acho que Ainda não chegámos aí. Não, já chegamos já. Não, 30 segundos. Eu uma vez fui ao médico e deram-me 3 injeções, receitaram-me 3 injeções. Uma apanhei aqui e 2 dias depois fui para os Estados Unidos. Espera, 2 dias depois fui para os Estados Unidos e o meu médico disse: mas tu vais para os Estados Unidos, lá não consegues que ninguém te arranje, ninguém te vai dar esta injeção. Eu disse: deixa-te disso e tal. E meti-me no... claro que os primeiros 7 ou 8 sítios onde fui levantaram-me todos os problemas do mundo para apanhar uma porcaria de uma injeção que aqui em qualquer lado, aqui rigorosamente em qualquer esquina apanha. E ao fim de 3 dias eu não tinha conseguido ainda aplicar a segunda dose, quando me lembrei disse: espera, então em New York está cheio de portugueses, não é? Foi no primeiro sítio onde me dirigi. Clube desportivo, enfermeiro, com certeza. Então, a enfermeira também é o cozinheiro cá do bar, vai lá acima que ele trata disso. Este tipo de desenrasque. Eu não estava à espera de chegar a Sintra e dizer assim: olha, eu quero um vale de PlayStation, uma porcaria qualquer que
desde as 9 da manhã que não temos sistema. Então, mas eu deixo-lhe aqui o dinheirito, não quero a fatura, você manda uma fatura depois, fica com ela para cima, Não faz o pode que eu ser. dizer. Não posso. Ó Pedro, mas o teu sentimento é algo que é muito partilhado. E, curiosamente, na literatura, várias obras que saíram, desde a Sherry Turkle e um título em particular muito conhecido que é Weapons of Math Destruction, e mostra essa dependência de sistemas, de algoritmos, e que apontam um mundo onde é tão complexo que ninguém o percebe. Como é que se ligam todos esses sistemas? Eu não acredito que seja ao ponto de destruir o mundo, mas que hoje em dia uma pessoa com muita dificuldade consegue perceber a ligação de tudo, é cada vez mais comum. Que não tens sistemas legacy que deixaram de ser mantidos, tens pessoas que só fazem manutenção genérica, tens sistemas que dependem de parceiros externos, da cloud. É muito difícil tu teres essa visão sistémica. E Isso está um bocadinho perto que nós temos a acontecer. temos os exemplos do Facebook há 2 semanas. Porque diz que há atualmente os componentes, quando os supermercados, as farmacêuticas, os laboratórios deixarem de ter especialistas para fazer manutenção das máquinas, como é que vai ser? Compras novas. Mais novas? Não há. O mercado está sem. Oh, filha, dedicas-te a outra coisa qualquer. Exatamente. Mergulho, crochê, uma coisa qualquer desse género. Estamos aqui num sítio de livros. Isto aconteceu em 2004. Um programador que estava a preparar um software que identificava livros, por ele todos os livros eram numerados, de 1 até ao infinito. 1, 2, 3. Não lhe cabia na cabeça que houve livros numerados à folha, houve livros numerados com números romanos. Quem quisesse identificar esses livros e transformar esse software era do 1 até ao 1000. Não havia frente e verso, não havia nada. Tiveram bibliotecários de se sentar ao lado dele e explicar, através de prática, que os livros vêm em muitas cores e às vezes sem numeração. Sim, sim. E 2 numerações diferentes dentro do mesmo livro, que foi uma descoberta. No início do livro começava em romano e depois passava em números árabes. E foi uma descoberta, e às vezes é do informático que está muito focado nas coisas, mas vem com uma mente um pouco mais aberta e então mostra-me lá os exemplos. E é uma questão de perspectiva e a coisa funcionou aí, mas é muito fechado, muitas vezes há pessoa que programa e quem... Há 8 anos que eu peço à ISBN americana, que é a entidade que gera o sistema de referenciação de livros, a retirada do meu nome como autor de um livro que eu nunca escrevi. Eu escrevi um, se o senhor entrou no ISBN, e o segundo, alguém meteu por acidente, meteu o nome, e passei a escrever como pensava o Gandhi. E pumba, está lá, Pedro Aniceto, mais o nome do autor. E eu disse, olha, eu não sou... vocês me mandam os royalties, isso é outra conversa, não é? Eu aceito se me mandarem os royalties. Agora, eu não escrevi isso e não recebi nada. Portanto, importa-se retirar. E eles dizem que sim, senhora, preencha aqui este formulário, um erro, depois dizem que sim, senhor, já está. 2, 3 anos depois, pumba, aí está. Qual é a resposta? Porque isto propaga-se de bases de dados de todo o mundo, e disse, pronto, e andamos nisto até ao... Ou seja, estás-te a queixar da cultura de cancelamento hoje em dia. Tu queres ser cancelado e não deixa, exatamente. Isto é complicado, Muito bem, está feita a tecla do Pedro Aniceto, de R de retalho. Vamos passar para a tecla do Paulo. Ainda queres manter esta tecla, depois daquilo tudo que nós falámos, ou... Não, não quero manter essa tecla. Pá. Não. Vejam Ok. como é que isto tudo é dinâmico, este podcast é completamente Exatamente, dinâmico. pá, Este podcast é uma nós maravilha. improvisamos, pá, na altura, pá. Portanto, qual é que é a tecla que tu queres falar, queres trazer agora aqui? Espaço, a última fronteira. N. N. Portanto, o Paulo Oreno vai-nos trazer a tecla N, de nada. Nada me ocorre. O Porto acaba de marcar. Boa. Que bom. Passa para a tecla do Vítor. Nenhum de nós é do Porto. Não queres falar do espaço, da tecla de... Espaço, a última fronteira. Sim, Pronto, depois então vamos falar da tecla do João Campos, como eu estava a dizer. Portanto, foi decidido por unanimidade Que era a melhor. que era a melhor de todas, tendo em conta que era a única. Era a tecla de E, de espaço. E ele diz-nos que, por causa que esta missão passa a ter auditório, com espaçamento, 35 Então, sim, senhora, podemos confirmar que a tecla de espaço também é a maior tecla do universo. E com isto, eu te pergunto, é de facto a maior tecla do universo? Espaço. Isso é demasiado intelectual para mim. Eu por acaso pensei que ele estivesse a falar do Captain Kirk.
Deve ter sido. Vamos assumir que foi isso. O espaço, por acaso, o espaço, filosoficamente, desculpem meter-me nisto assim de repente. Não, mas não Vocês já alguma vez olharam para. Da mesma forma que os limpa-parabrisas nos carros não evoluíram nada desde o primeiro carro. O espaço também não, já viste? O espaço também não. É, exatamente. E não faz nenhum, para mim, não faz nenhum sentido que a tecla de espaço tenha o tamanho que tem a ocupar num teclado. Porque tu não tens aquelas unhas grandes das pessoas. Há 100 anos do espaço cresceu exponencialmente. Não. Está a crescer. Não, estamos a falar desse espaço. espaço. Estamos a falar desse espaço. Estou a falar de tecla espaço. Tecla espaço, certo. Tão inocente. É verdade. Mas se olharem fria e mecanicamente para um teclado, nada justifica o desperdício de plástico Não, que está ali. e é mesmo uma. Pá, agora que falas do assunto é um bocado aberrante. Mas isso não vem desde o tempo das máquinas de escrever. Vem, mas é uma questão de polegar. Não vais dizer, não, eu não tenho o polegar. Meter um espaço ou meter um ponto ou uma vírgula é exatamente a mesma coisa. Certo. A diferença hoje já não é, maior. porque tu hoje com sistemas com sistemas operativos o espaço tem uma segunda função, não? Ou uma terceira função até no caso do iOS. Quer o ponto, quer a deslocação de um cursor dentro de uma string, tudo bem. Mas em termos de espaço fisicamente, e sobretudo para quem tem que as arrancar e voltar a colocá-las, porque uma tecla São sempre mais complicadas. mecanicamente é muito mais difícil trabalhar com meter uma barra de espaço no sítio do que uma tecla normal. E vocês vão dizer, este gajo tem profissões interessantes. Já teve que reparar teclados, é o quê? Há gajos que têm na vida, sei lá, cientistas, Trabalhos inúteis. por aí fora, e há outros que tiveram que, se vocês soubessem, eu soldei tipos de máquina de escrever, que era uma coisa mais... Também ninguém perguntou. Não, exato. Não, mas é uma questão de cultura geral. Ok. Não, fica já a saber. Mas, quando se falou na tecla de espaço, eu sempre me fez alguma confusão. Eu não faço a mínima ideia de qual é o racional para a tecla de espaço. O racional é porque há uma coisa chamada digitação dectadactilar, que é uma coisa que poucas pessoas fazem. A maior parte das pessoas escrevem com mais galinhas, tipo Vitor, não é? Tipo tim, dois dedinhos. E às vezes com o cotovelo. Um datilógrafo a sério escreve com 4 dedos para caracteres e 2 para espaço. O polegar nunca é usado para nada, no caso da máquina de escrever, nunca era usado para nada que não fosse a barra de espaço. E os polegares são enormes. E eu estudei para os mais antigos entre nós havia cursos disto. Havia pessoas que iam para a escola a aprender a datilografar. Em concursos de velocidade. Em máquinas com teclados tapados, que era para não haver trafios. Os malandros. Então, basicamente, vamos abolir o que foi a Touch Bar e agora o próximo é o espaço. Lá está. Touch Bar era a melhor coisa do mundo. Na altura era lindo, aquilo inútil. Não interessa, vais ver os PDFs do marketing e tu ficas com vontade, desejo mesmo de comprar Touch Bar. E depois passam 3 dias e dizem, afinal, isto é como tu ires ali beber umas cervejas para o bar e dizer que aquela miúda é muita gira. Mas, ao fim de 3 dias, se calhar... Mas sabes a parte misteriosa? É que eu penso que quando a Apple desenha estas coisas, deve testá-las. Deve dar, sei lá, uns max experimentais a funcionários para darem uma opinião sobre se aquilo é bom ou mau. Vais dizer mal do produto. Vais dizer mal do o produto que o meu chefe me recomendou para usar. Esse é o objetivo isso é o objetivo de uma audiência de teste. Verificar o que é que funciona. Porque eu sou programador e não tenho uma tecla de escape física. Dá-me imenso jeito. É uma heresia. Sim. Dá-me o F3, pá, e o F1, pá, para ver documentação. Então... Mas quem é que vê documentação? Ninguém. Diz-me. É isso em termos e condições. Exatamente. A documentação foi substituída pelo Stack Overflow, não é? Para quem lê a documentação, quando fazes o Stack Overflow, fazes copy-paste daquilo que queres fazer. Está feito. Tu não tens tecla, portanto ficou a tecla do espaço. Ficou atribuída a ti. Estás bem aí? Estou ótimo. Ok. Está a ver se havia participações da plateia. De casa. Ajuda do público. Sério, os comentários. Bem, a minha tecla, e foi por causa disso que eu cheguei atrasado ao nosso rendezvous aqui no como é que se chama? No Vasta Gama, e quer trazer a tecla F de fotografia. Porquê? Porque estava a ver o novo Pixel 6 que foi lançado há minutos, horas, pela Google, depois dos leaks todos que foram lançados nos últimos tempos. Veio-se confirmar uma série de coisas no telefone, mas as coisas que eu mais gostei foi o facto de eles, para além de irem para o sistema todo num chip e ter as coisas todas lá, tudo aquilo que eles vão colocar no telefone hoje em dia está orientado à parte da fotografia.
Desde nós removemos pessoas da fotografia que nós não queremos porque apareceram de repente. China gosta disto. Exatamente. Desde que queremos remover pessoas que não aparecem na fotografia, ao facto de eles compreenderem que quando se tira fotografias de pessoas de várias cores, as máquinas fotográficas não estão preparadas para isso e os telemóveis também não estão, e eles estão a tentar compensar isso para que os vários tons de pele de pessoas apareçam na sua essência na fotografia, desde nós termos miúdos, tirarmos fotografias do miúdo, andar a passar de um lado para o outro e a cara ficar desfocada. Eles também vão resolver com isso, e é um misto entre as câmaras físicas que eles têm e o software que está incluído, neste caso, no Pixel Phone. AI tudo. Exatamente, com o TensorFlow, com Machine Learning, com AI. Eu não vi a parte noturna, que era o extra do Pixel, como é que... A partir do momento que recebes mais luz no sensor... Não, mas era uma das vantagens do Pixel, que era precisamente a parte de fotografia noturna e fotografia do espaço, já agora que estamos a falar disso. Certo, eles conseguiram resolver várias coisas, que é teres vários tipos de luminosidade para várias profundidades, através dos sensores que eles têm. É tão bonito, tão bonito. É a Mac versão... Não, repara uma coisa, tu estás para aí. É tão bonito, e depois um dia vais a um cliente e que te vê a organizar um ícone no ecrã e ele diz: como é que você tem os ícones a mexer? Não interessa. Tenho um iPhone há 5 anos Mas eu e não nunca vi terminei a isso. tecla, para lá. O que eu queria dizer é, a tecla é F de fotografia. Fotografia, porque eu acho que de facto o Google, com o Pixel 6, está a querer eliminar a necessidade das pessoas terem uma máquina fotográfica. Porque tudo aquilo que o Pixel está a fazer hoje em dia, tu vais dizer, já ninguém tem isso. Toda a gente ainda tem uma máquina fotográfica lá em casa que utiliza. Não, toda a gente tem uma máquina fotográfica, mas já não utiliza. Eu não tiro uma dessas. Mas há muitos anos, não foi o Pixel 6 que fez isso. Eu não tiro uma Nikon do saco há seguramente uns 5 anos. O fenómeno é universal. E a última vez que tirei foi só para ver se as baterias não iam estragar aquilo. Está bem, mas ok, não vamos por aí. O que eu queria dizer, os teus factos estão-me a atrapalhar a minha... Sim, estou a atrapalhar a história dele. A minha história, exatamente, eu não gosto disso. Portanto, F de fotografia, porque eu acho que aquilo que eles estão a fazer vão eliminar a forma como as pessoas utilizam as máquinas fotográficas, aquelas que ainda não utilizam máquina fotográfica, mas aquilo que se consegue fazer com as máquinas fotográficas, por exemplo, não se consegue fazer com alguns telefones. E acho que acho que o Pixel Phone, ou aquilo que a Google está a tentar lançar, está a estreitar mais esse caminho para que tudo aquilo que eles não conseguem fazer com a parte física do telefone, vão fazer com a parte de inteligência artificial, com o TensorFlow e com o Machine Learning. Ou seja... Eu tenho-te a dizer que eu acho que as câmaras fotográficas dos telefones não tiram fotografias. Tiram fotografias e fazem Photoshop instantâneo em cima das fotografias. Alisam as peles, fazem todo aquele beautifying. Esticam seria mais apropriado. Eu tenho-te a dizer que eu acho que isso já não é fotografia. Ou seja, eu acho que para as pessoas que gostam de fotografia, isso já está num patamar esquisitíssimo. Também amo isso. Eu não estou a fotografar aquela coisa, já está trabalhada, tratada e não há como voltar atrás. Portanto, eu não gosto nada da ideia de haver machine learning, entre aspas, melhorar fotografias. Porque o que tu queres apanhar é a realidade. E eu não tenho nada contra tu a seguir trabalhares essa realidade e manipulares essa realidade, mas acho importante tu teres o original. E já não tens. Até porque a maior parte das lentes que vêm nos telefones são uma grande trampa, comparada com lentes bestiais que existem para máquinas fotográficas. Tá bem, mas... Até porque eu acho que houve a febre das máquinas fotográficas, toda a gente comprou máquinas fotográficas caríssimas e acaba toda a gente por usar apenas o modo automático da máquina. Ninguém vai experimentar, deixa aumentar a velocidade, deixa fechar a luz, ninguém. Modo automático, não com aquelas máquinas enormes a tirar fotografia. E eu acho que o problema do abandono das máquinas fotográficas, que toda a gente comprou, tem a ver com isso. Porque chegaram à conclusão que afinal, afinal não consigo fazer grandes fotografias. Porque não foram estudar, não foram ver. A curva de aprendizagem é significativa. Pronto, e o telefone é mais simples. Exatamente. E a melhor câmera é sempre aquela que está no teu bolso. Agora, se quisermos tirar a fotografia, não vou cortar a mão. Mas em suma, eu acho que há uma diferença substancial entre tu teres uma má câmara, tem que ser pequenina, fininha, não tem espaço para as lentes, não tem espaço para grande exposição de luz, etc, etc. Tu usares machine learning para fazer de conta que tens uma boa câmara, há qualquer coisa de perverso nisso. Não há nada. Perverso é ter orelhinhas e focinhos de cão. Isso é que eu acho perverso. Que eles também vão ter esses filtros. Mas eu por acaso não acho isso nada perverso. Por tudo aquilo que eles lançaram,
eu enquanto utilizador acho que faz sentido. Por exemplo, aquela parte dos tons de pele. Quando tu tiras uma fotografia, a máquina fotográfica perceber qual é que é o teu verdadeiro tom de pele. Não vais andar com um papelinho a colar a ver qual é o negro, qual a pessoa, peraí, ou o cor-de-rosa, ninguém faz isso. Mas, por exemplo, uma máquina fotográfica, tu consegues afinar as opções. Tens de ter um aparelho. Está bem, mas tu consegues tirar essa fotografia com uma máquina fotográfica decente. Com o telefone tu não consegues fazer, porque aquilo vai muitas vezes... a câmera é má, não consegues. Pronto. E agora o que o Google está a tentar fazer com o software e com aquilo que as fotografias que toda a gente já tirou, não é? Ele já percebeu mais ou menos o sistema de machine learning do Google, já percebeu mais ou menos como é que nós tiramos fotografias e o que é que nós tiramos, e então vão colocar isso dentro do telefone, que não precisa de internet para nada, é tudo feito no chip. Portanto, sim, é normal. Para nos ajudar a tirar a melhor fotografia. Agora, há coisas, o cinto de cão, remover pessoas da fotografia ou objetos da fotografia que podem ser interessantes para nós ou não, mas aquilo que eles estão a tentar fazer com o hardware que lançaram hoje em dia é dar uma boa experiência ao utilizador, ou seja, exatamente aquilo que a Apple está a fazer. E eu, curiosamente, sentindo do outro lado da barricada, que foi, eu tenho um iPhone, o meu iPhone não faz isto. Literalmente. Portanto, acho que neste momento... O Pixel saiu hoje. Foi anunciado hoje. Acho que era interessa. Tu sabes que há uma coisa chamada evolução. E o Apple Coisa foi lançado ontem, então. E o Apple faz mil outras coisas que não existiam até essa Apple ter aparecido. Está bem. Pronto, mas para, existe uma A Huawei teve uma fase de câmara e uma fase de power fotográfico muito superior ao iPhone. No entanto, lá está, eu não vou comprar um telefone porque ele faz fotos melhores à noite. Eu sou o tipo de fotógrafo que não percebe nada do assunto e que às vezes até fica surpreendido com algumas fotos, mas tenho a certeza que aquilo não sou eu, não foi a minha capacidade de carregar no botão que fez aquela foto, mas sim uma série de condições. Se aquilo não abastardar, se não abastardar a imagem fotografada, não tenho nada contra um equilíbrio. Agora, se vai pôr cumes gelados e nevados na ponta de montanhas que no verão, pronto, enfim, eu não sou o tipo dos emojis, eu sou o tipo que acha estranhíssimo alguém gostar de se ver fotografado com umas orelhas de cão e com um focinho. Eu não sou mainstream nessas coisas, no entanto a miudagem adora. Mas tivemos essa discussão sobre o facto de querer proibir ou denunciar o uso de filtros nas redes sociais, acho que foi uma deputada portuguesa, inclusive. Já discutimos isso, é uma expressão artística, que é, se eu quiser usar aquilo, e eu sei que aquilo faz aquilo, é a mesma coisa que agora que estamos a discutir Squid Game, coitadinhos, que tem que avisar que aquilo é violento. É óbvio que isso foi em Natália. Pois, mas tu tens a percepção que aquilo é um aparelho que tem um conjunto de capacidades computacionais que te pode favorecer e alterar o resultado e que nunca será a tua realidade. Mesmo o que tu vês com a tua retina também está sujeito a erros de percepção. Certo. Há efeitos visuais, tu percebes que aquilo que está a ver... Ainda não consegui ver o segundo episódio do Squid Game. Não conseguiste? Não consegui, não achei que valesse a pena. Não... Mas a segunda, a partir da segunda... Pronto. É sempre assim. É sempre assim. Querem uma coisa boa? Paris 13... Novembro 13, Paris Attacks. Sim. Uma coisa que eu pensei que ia ser uma grande seca, uma entrevista brutal com testemunhas do ataque do Bataclan, mas está tão bem editado que a cena é-vos contada por várias vozes em tempo real e está muito, muito bem feito. Está no Netflix? Sim. E pronto, dávamos por aqui terminado o primeiro Qualquer Tecla do quinta-feira, quando isto vai aparecer. Se alguém editar, obviamente, se alguém editar. E se estiver a gravar, esta vai ser giro. Vai ser giro. Olha, que eu sou amigo de um repórter que foi de propósito à Irlanda entrevistar os YouTube para chegar ao fim da entrevista e perceber que o gravador não tinha arrancado. É assim. E eu já tive isso uma vez num episódio de um podcast, pá. Com um convidado, pá, que foi bestial, passámos ali 2 horas à conversa, pá, e depois eu tive que lhe dar a triste notícia que não tinha carregado no recorde.
Portanto, mas se isso não acontecer, a nossa audiência conseguiu estar aqui connosco e a partilhar também as suas opiniões. Este episódio vai aparecer na próxima quinta-feira, para as pessoas que costumam ver o episódio. Com sorte. E depois nós voltamos nos diretos normais em que fazemos cada um na nossa casa na próxima quinta-feira. Muito obrigado a vocês por terem aparecido hoje. Muito obrigado. E foi bom estar aqui convosco. Obrigado.